Bem-vindo de volta e congratulações a quem chegou até aqui no curso, porque tem sido um longo caminho e finalmente nós vamos começar a utilizar uma ferramenta própria para o desenvolvimento da Ethereum, ou seja, um ambiente de desenvolvimento para a Ethereum chamado Hard Hat. Existem alguns ambientes de desenvolvimento para Ethereum, mas atualmente o mais utilizado é o Hard Hat. Até um tempo atrás, o mais utilizado era o Truffle, porém isso foi mudando ao longo do tempo. O primeiro curso que eu gravei de programação para Ethereum foi utilizando o Truffle, mas agora nós vamos utilizar o Hard Hat. Para que serve o Hard Hat? Bom, ele é um ambiente de desenvolvimento que a gente pode nele escrever contrato inteligente, compilar contrato inteligente, testar contratos inteligentes, fazer o deploy facilmente para a rede, tanto rede de teste quanto rede de verdade. Basicamente, tudo que a gente pode fazer utilizando o Sol-C e o Ethers, com o Hard Hat a gente faz de uma forma mais rápida. Não é estritamente necessário utilizar o Hard Hat, nós já fizemos bastante coisa sem nem mencionar o Hard Hat, quer dizer, nós mencionamos, mas não utilizamos. Porém, é claro que para que a gente vai fazer as coisas da forma mais lenta se a gente pode fazer da forma mais rápida? E por que eu não comecei com o Hard Hat? Porque eu acho que quem começa estudando já com o Hard Hat não entende o que acontece por baixo dos panos. É importante saber como as coisas funcionam por baixo dos panos, para depois, quando utilizarmos uma ferramenta mais avançada, não nos perdemos no que ela está fazendo. Bom, o Hard Hat ele é composto de dois componentes principais, o Hard Hat Runner e o Hard Hat Network. O Hard Hat Runner é um conjunto de tarefas que facilitam a nossa vida. Por exemplo, se a gente quer compilar um contrato inteligente, a gente não precisa botar só o C, bin, ABI e o diretório de output. Então, o Hard Hat tem tarefas que facilitam compilar contrato inteligente, por exemplo, ou testar contrato inteligente, ou executar scripts em uma determinada rede. Esse conjunto de tarefas é chamado Hard Hat Runner. Além do Hard Hat Runner, tem a rede Hard Hat, que é também uma blockchain de desenvolvimento muito parecida com o Ganache. Todas essas blockchains de desenvolvimento, elas vêm de uma implementação em JavaScript chamada Ethereum.js, então todas elas são forks de Ethereum.js, por isso elas são muito parecidas. Então a gente pode utilizar a própria rede do Hard Hat e não precisamos mais utilizar o Ganache. Porém, a rede do Hard Hat ela é toda por linha de comando. Ela não tem componente visual. Então, se você gosta do componente visual, se você prefere, vou abrir o Ganache, ficar olhando aqui, ver os blocos, ver as contas, então você pode continuar utilizando o Ganache, não tem o menor problema. Se você não se importa com isso, é muito mais rápido utilizar a rede do Hard Hat. Então, nessa aula eu vou mostrar como a gente instala o Hard Hat e como a gente usa brevemente o Hard Hat Network. E a partir da próxima aula a gente vai começar a ver o Hard Hat Runner e as suas tarefas. Então eu estou aqui no Visual Studio Code, dessa vez eu só criei um diretório chamado Aula 36, não fiz nada ainda, então vamos fazer passo a passo porque é uma tarefa nova que é instalar o Hard Hat. Para isso nós colocamos npm init-y, como sempre, para começar um novo projeto Node, e depois nós vamos instalar o Hard Hat, como npm e Hard Hat. Simplesmente isso. A gente instala o Hard Hat usando o npm. O Hard Hat demora um pouquinho a ser instalado, então eu vou pausar esse vídeo e retomo quando tiver terminado de ser instalado aqui na minha máquina. Muito bem, o Hard Hat terminou de ser instalado e agora eu vou executar ele. Como é que eu vou fazer isso? npx de execução Hard Hat. Quando fizermos isso, vai executar o Hard Hat, ele vai perguntar o que eu quero criar. Se um projeto JavaScript, um projeto TypeScript ou simplesmente um arquivo de configuração vazio. Eu vou escolher um arquivo de configuração porque ele realmente só vai criar um arquivo de configuração. Se eu escolhesse criar um projeto JavaScript, ele ia criar várias pastas e vários arquivos e eu não quero mostrar isso agora. Então, primeiro, um arquivo de configuração que é o mínimo que a gente precisa. Veja que ele criou aqui o hardhat.config.js e basicamente tem uma linha, né? Na verdade tem 3 linhas, mas só tem um objeto que é definido o compilador a ser utilizado, 0.8.17. Agora eu vou executar o Hard Hat Network. Como a gente faz isso? npx Hard Hat Node, um nó da Hard Hat. Ele vai executar e vai ter aí uma blockchain local que a gente pode testar. Então isso aqui é uma blockchain
muito parecida com o Ganache. Tem um conjunto de contas, veja, ele mostra aqui 20 contas, cada uma já com 10.000 Ethers, e eu tenho um endereço de RPC 127.0.0.8.545 que eu posso me conectar a ele. Então, vamos nos conectar a ele. Eu vou abrir mais um terminal aqui, nessa setinha aqui do lado de Node, setinha para baixo. Eu vou clicar prompt de comando para ele abrir um segundo terminal, e aqui eu vou instalar o Ethers, porque eu vou usar o Ethers para comunicar com o Hard Hat Network, da mesma forma que eu faria para me conectar com o Ganache, para ver que é a mesma coisa. Aqui eu vou criar um novo arquivo, index.js, e aí o que a gente já fez várias vezes, const ethers igual required ethers, aqui async, abre fecha parênteses, seta gorda, abre fecha chaves, executo, primeiro provedor, const provider, new ethers providers JSON RPC provider. Qual é o endereço? Vamos voltar lá para o outro terminal, copiar aqui o endereço, colar aqui. Ops, colei 2 vezes. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma informação sobre uma conta. Por exemplo, vamos pegar uma conta aqui, essa primeira conta, e vamos pegar o get balance dela. Então, const saldo igual await provider get balance. Vou passar a conta e vou dar um console log no saldo. Vou aqui no outro terminal, eu vou executar node index. Vamos ver o que vai retornar. Veja que ele retornou o valor. Isso aqui deve ser os 10.000 Ethers em hexadecimal. Então, a Hard Hat Network é simplesmente uma blockchain local que a gente vai passar a utilizar de agora em diante. Porém, eu também vou explicar como é que a gente pode executar os scripts utilizando o Ganache para quem preferir continuar utilizando o Ganache.